Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva, sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube. É sempre uma alegria estar aqui, ainda mais em companhia das cartas de Paulo, que já estamos aí há alguns anos, né, em reflexões, junto com Emmanuel, nos auxiliando nesse momento. Lembrando que esse momento também acontece fisicamente em nossa casa, no salão do Centro Espírita Augusto Silva. Quem puder estar também presente em nossa casa será muito bem-vindo. E o Centro Espírita Augusto Silva todos os dias tem uma atividade, né, de segunda a segunda. Tem as nossas atividades virtuais, as presenciais e as híbridas. Acesse o site do centro e se informe, né, o www.ceaugustosilva.com.br. Na descrição desse vídeo também constará o link, então acesse qualquer dúvida, tem o WhatsApp, tem as redes sociais para que possam se comunicar. Que todos se sintam abençoados, amparados, consolados, e vamos hoje ter essa reflexão, essa conversa sobre velhos envoltórios. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, é o capítulo 3. O versículo de hoje será o 8. Mas antes de adentrarmos neste versículo, gostaria de estar destacando os anteriores, em que Paulo, quando inicia essa carta, esse capítulo, né, ele coloca assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde o Cristo está assentado à destra de Deus. Na semana passada, nós tivemos a saúde mental, como devemos manter os nossos pensamentos, a importância de guardar a saúde mental. Quem não conseguiu assistir, tem aqui a partinha de palestras, acesse a palestra da semana passada e confiram, porque todas as palestras elas estão quase que totalmente interligadas, né, com o tema. Mas voltando, Paulo ainda escreve nesse capítulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. O que é manifestar em glória? Muitas vezes ficamos confusos em compreender esses conceitos e, se não compreendermos, não materializaremos, né, o que ele nos pede, o que o Pai nos ensina, o que Jesus exemplificou. Né? Então, manifestar em glória não é só apenas ficar glorificando, adorando, não apenas isso, né? É também viver, é dar vida à mensagem do Evangelho em todos os momentos em que estamos vivenciando, seja em casa, no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar, seja até mesmo assistindo algo interessante, uma série, fazendo uma leitura, ter sobre os nossos olhos a mensagem do Evangelho e, acima de tudo, ter sobre as nossas palavras, pensamentos que estudamos na semana passada, ter sobre os nossos atos o Evangelho. Isso é viver em Deus, em Jesus, com glória, glorificá-lo em tudo. E o nosso versículo de hoje, né, Paulo coloca assim: mas agora, despojai, pois, também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Algumas traduções trazem para nós da cólera como indignação, da malícia, nos livrarmos da maldade. E aí trazendo mais 2 versículos depois do 8, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois, já que despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo aí sendo bastante claro, trazendo esse apelo de renovação, de
mudança, de tirarmos de nós o que é velho e, acima de tudo, após ter esse contato com Cristo, com a mensagem do Evangelho, manifestar, glorificar o amor em nós, né? Destacando também tirar essa vida velha, né? Essa vida velha que a gente deixava Deus de lado, em que colocávamos Deus apenas em certos momentos e em certos locais, né? Onde vivenciamos Deus? Ah, quando eu estou na casa espírita, né? A partir de 7:30 da noite, está em grupos de estudo. Então, lá eu estou vivendo para o Cristo, lá eu estou sendo filho de Deus. Não, não. É todos os momentos. Tirar essa vida velha, tirar esse costume, esse hábito velho de nós e trazer, né, como ele coloca, a gente vestiu, muito bonito, né, a forma como Paulo coloca, a gente vestir essa vida nova, né, vestir essa capa do Evangelho. Emmanuel, nós vamos compreender ao longo das reflexões como que isso se opera de forma mais clara. Emmanuel, na obra Pão Nosso, né, ele vai estudar de forma minuciosa o versículo 8, que é tirar de nós, né, a ira, a cólera, a malícia e a maledicência. E ele, é a lição 147, intitulada Não Só. E ele já começa dizendo para nós sobre na atividade religiosa, em que quando alguém adentra em qualquer atividade, ele não coloca rótulo aqui, gente, atividade religiosa. Então, quando a gente adentra nessas atividades, a gente começa a se desligar de muitos bens materiais, e isso é muito bem visto. Isso é importante, praticar o desapego, iniciando, assim, por coisas externas, né? E ele ainda coloca quando alguém distribui de forma bastante desapegada, em grande quantidade de roupa, alimento, utensílios domésticos, e ali ele passa a estar entregando aqueles que necessitam, né? Seja em qualquer local, não só dentro da casa espírita ou igreja, qualquer local. Atender uma família que necessita. E aí Emmanuel vai falando, são características, né, importantes que diz respeito. Outros que se despojam de quantias financeiras, né, o dinheiro, e em favor daqueles que necessitam. Após esses exemplos, ele coloca, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Ele coloca as promessas do Cristo. Como que estamos cumprindo essas promessas? Essas promessas exigem um conjunto de obrigações necessárias de todos nós. E aí, ele coloca no finalzinho dessa lição: não se esqueça também de desintegrar. Desintegrar. Em derredor dos nossos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado, da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então, como que ele associa com a carta de Paulo, né? Nos livrar da ira, ou seja, do rancor, nos livrar da cólera, dos nossos caprichos doentios. Somos ainda crianças muito caprichosas, querendo atender somente a nossa opinião, os nossos desejos. A malícia, né? A maldade, ele coloca como um julgamento apressado. Quantas vezes vencemos alguma situação, rapidamente já temos algo para falar aí, apontar. A leviandade criminosa, como a maledicência, o uso indevido da palavra, sem analisar as duas situações, ou divulgar fatos e pessoas que, de forma inadequada. E o ponto principal da mensagem: estamos afivelando uma máscara pesada. Meus amigos, quanto tempo nós estamos
presos no círculo das reencarnações. Ao longo dessas encarnações, quanto nós vestimos de forma indevida composições que nos iludiram, que permitiram que deixássemos somente nós no centro e Deus e Jesus de lado. E aí, mantendo toda essa conduta, a gente está fivelando a máscara pesada. Entreguemos. Vamos tirar isso de nós. Vamos nos desenvolver, nos entregar ao amor que é leve, é sadio, auxiliar este planeta. Mas para fazermos isso, não podemos simplesmente arrancar, porque isso fere, machuca, pode deformar. E o Pai não quer isso. Deus, em momento algum, quer ver seu filho sangrando, doente, machucado. Não. Ele quer todos nós perfeitos, em plena atividade, né? Caminhamos para a perfeição, nós ainda não somos perfeitos, mas precisamos compreender, então, como que isso se opera. E aí eu acho muito interessante, gosto muito de estar buscando o significado das palavras, para compreender a essência e tentar achar aqui dentro, para trazer essa transformação. Então vamos lá. Ira, no dicionário de português. O dicionário de português coloca que ira é o sentimento de raiva extrema, desejo de vingança, fúria. A raiva é necessária? A energia, sim, mas a raiva extrema, não. Não, nós temos que saber trabalhá-la. Cólera, impulso violento, irritação forte, né? Então, tentar analisar em quais situações esses impulsos estão sendo muito violentos em nós. O que nos deixa irritados de forma tão estonteante, de forma tão forte. Porque a indignação, que também está ligada à ira e à cólera, quando a gente busca no dicionário, ela é importante. Mas quando ficarmos indignados com uma atitude, uma tarefa, ou enfim, que a gente utilize esse sentimento para modificar para o bem. Não concordo com essa atividade, tenho sugestão para isso. Vamos buscar sempre em conjunto melhor, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, se estamos indignados com algo, até mesmo dentro de nós, procurar modificar. Maldade, qualidade do que é mal. Comportamento cruel. Quantas vezes somos cruéis, né? Que comportamento que é esse que vivencia, né? Que crueldade está ali presente. Maledicência, costume de difamar pessoas, crítica malévola, injúria, né? E aí nós lembramos de uma fala de Emmanuel para o Chico, né? Sobre a crítica, que às vezes ele ficava triste. Todos nós, né? É normal, somos humanos, estamos em processo de sublimação, de crescimento, e ele ficou triste com a crítica, e aí Emmanuel conversou com ele e falou: Chico, analisa a crítica. Se ela tem fundamento, acolhe e modifica, né? Não é para ficar ali mantendo viva dentro do ser de forma que prejudique. Se a crítica não tem fundamento, passa. Então, é o conselho para nós. Recebemos críticas a todo instante, seja pelo nosso ato de andar, nossa forma de falar, nossa forma de vestir, a forma como trabalhamos ou como lidamos com uma situação. Mas e aí? Tem fundamento? Porque quando estamos do lado de fora, é muito fácil enxergar no outro e apontar, mas não sabemos o que o outro está vivenciando, quais são as suas dificuldades, o que está no seu íntimo, qual lente está usando, como está analisando a situação. Então, quando recebemos a crítica, ter essa observação. Assim, quando formos fazer uma crítica a alguém, tentar se colocar na posição do outro, entender o que ele está passando. E aí sim, conversar, colocar a crítica produtiva para poder melhorar.
a buscar, sim, o bem. E aí, diante de todos esses conceitos que temos aqui, né, sentimento de raiva extrema, fúria, desejo de vingança, quantas vezes estamos aí vivendo esse desejo? É o impulso violento, o comportamento cruel, utilizar a palavra torpe. Quanto disso está presente em nós? É assim que vamos conseguir mudar. É assim que vamos conseguir entender aqui dentro desse universo divino que somos nós, para poder mudar o foco. E as obras espíritas estão sempre aí para nos auxiliar, analisarmos internamente, analisar os nossos pensamentos. A obra Pensamento e Vida do Emmanuel, primeiro capítulo, o Espelho da Vida. Emmanuel já abre essa obra dizendo o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. O que está em movimento na nossa mente? O que a agita? Ou o que está parado? Né? No capítulo 7, intitulado Trabalho, Emmanuel vai colocar para nós: não vale, contudo, agir por agir. Né? Estamos aí nesse movimento agitado, o tempo todo, muita informação, e vamos nos levando. Fazemos doações, mas não tem um sentimento, ou nos envolvemos em alguma tarefa, mas não tem aquele envolvimento do coração. Agir por agir não vale mais. Temos que buscar agir com vibração. Já no capítulo 9, Emmanuel, sugestão é o título, ele coloca assim: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Aquela velha frase, né? Não faça o que eu falo, perdão, não faço o que eu faço, faço o que eu falo. E não adianta, o exemplo é o que arrasta. A gente pode pedir, orientar quem está ao nosso lado para não fazer o que não fazemos, mas ele vai fazer. Então, isso é elemento dinâmico, como Emmanuel coloca. Os nossos pensamentos, que influenciam aqueles que estão ao nosso lado, principalmente os desencarnados, né? Os nossos atos, aqueles que estão ao nosso redor aqui de forma encarnada, e também os desencarnados que nos observam. Então, tudo isso é elemento de indução. Como estamos induzindo o nosso próximo. E aí recordamos aqui o caso de Ruth Carolina, no livro Nas Voragens do Pecado. Nós, fazendo parênteses, nós finalizamos o estudo dessa obra na segunda-feira e iniciamos o estudo da obra do Cavaleiro de Lumières. Mas tem aí a continuidade, fica o convite para poder todos participem. Esse estudo é somente virtual. No site encontro o link para acessar a sala de estudo. Fica o convite. Na obra, Ruth Carolina acaba se envolvendo numa situação em que deseja a vingança, né? Voltando aqui para a carta de Altaíra, né? E ela permitiu que isso brotasse no seu coração de forma tão forte que colocou aquele seu irmão, que é o companheiro de vida, né? Luiz de Larmone, que havia assassinado toda a sua família de forma também cruel, devido à religião, né? O fanatismo religioso. Ele cumpriu a ordem, né, da rainha e de todo o poder e executou ali a família de Ruth Carolina. Ao final da obra, do meio para o final, ela trama toda uma situação e ele é preso nas masmorras lá do Louvre e acaba morrendo. Ao longo do tempo, ela percebe que seu ato não foi bom e fica bastante pesarosa e acaba minguando, né? Ela tem a auto-obsessão, a obsessão do espírito, daquela que acompanhou durante toda a trama, e aí ela acaba morrendo. Diante de tudo isso, tem pessoas ao redor dela, né? Empregados que estavam ali auxiliando, e
Eles se sentiram mal por isso, de tê-la apoiado, ou de muitas vezes terem chamado a atenção dela, mas deixou, permitiu que ela fizesse e não terem sido tão firmes. Então, o ato dela, olha como induziu a que os outros também permanecessem nessa vibração de desejo de vingança. O ato dela comprometeu todos os outros. E aí eles se reúnem no plano espiritual e voltam agora na obra Cavaleiro de Numies para poder reparar tudo isso que eles fizeram de forma indevida. No capítulo 20 também da obra Pensamento e Vida, meus amigos, intitulado Hábito, Emmanuel coloca para nós o seguinte: vive a criatura humana sob o domínio da ignorância acalentada. O quanto nós nos permitimos ficar nessa ignorância. Não queremos entender, não buscamos, não queremos, simplesmente acomodamos. Vamos despertar, vamos buscar estudar a nós mesmos, buscar as obras espíritas. Nós temos uma doutrina riquíssima que traduz o Evangelho para nós. E ele continua: a evolução impõe a instituição de novos costumes. É por esse motivo que vemos no Cristo todo um programa de transformações viscerais do espírito. Viscerais, que vem de vísceras, de profundo, de íntimo, de íntimo. Esse era o programa de Jesus. Tirar os velhos envoltórios, trazer novos costumes, trazer o dízimo, não somente financeiro e material, mas a entrega do seu tempo, do seu amor ao próximo, a entrega das nossas preces para o bem. Esse era o desejo de Jesus. Esse é o programa de Jesus. É isso que ele vivenciou. Mas como fazer essa mudança de hábito? Como ter essa transformação, né? Trazendo para o nosso dia a dia, para a vida material, né? Muitos falam que a mudança de hábito se opera após 21 dias de continuidade daquele novo hábito, né? Mas e aí, quanto tempo leva? Então, um psicólogo americano, né, só por curiosidade, ele escreveu a obra Por que Fazemos o que Fazemos, né, e diversas outras obras. Ele chama Jeremy Dean. Peço desculpa se a pronúncia não estiver correta. Ele comenta que o tempo da mudança de um hábito em média, 66 dias. Por que ele coloca isso? Porque a mudança, né, desse hábito vai variar de indivíduo para indivíduo. E outro ponto, depende do hábito que queremos mudar. Aí traz alguns exemplos. Tomar um copo d'água depois do nosso café da manhã, que é adquirir esse hábito. Após o estudo, experimento, tudo, concluiu-se que leva 20 dias. Já o hábito da atividade física, de ser incorporada ali na semana de um indivíduo, dependendo da atividade, leva em torno de 84 dias. Então, tudo tem que analisar a cada situação. Não podemos só medir por tempo. Temos que focar naquele objetivo. Queremos ter aí uma prática da leitura. E aí, quanto tempo que o nosso cérebro vai levar para processar isso, né? Garanto a todos que se colocarmos à vontade, né, sobre isso, porque o cérebro é algo material, mas a vontade é do espírito, essa mudança, essa aquisição desse novo hábito da leitura edificante, se consolidará em poucos dias, né? Mas e aí? E a nossa mudança moral? Já tem quanto tempo? Podemos dizer que já há alguns séculos, né? Porque temos muitos resquícios, né, de tudo isso que Paulo coloca para nós. E como fazer isso? Porque a atividade física a gente mantém, né? Vou ter assessoria esportiva ou um personal trainer que vai ter o compromisso de todo dia estar lá. Mas o moral?
Nós devemos, Emmanuel traz um passo a passo, digamos assim, devemos analisar quais são as desvantagens desse mau hábito. Por exemplo, qual que é a desvantagem da maledicência, né? A desvantagem da ira, da maldade? Quais são as desvantagens disso que está dentro de mim? E aí rogar ao Pai, pedir a Deus que permita que bons espíritos estejam ao nosso lado para nos fortalecer nessa vontade. Voltando ao exemplo da obra Nas Voragens do Pecado, Ruth Carolina tinha o tempo todo, durante a obra, o auxílio do seu irmão, Carlos Felipe, em que ele ficava ali o tempo todo inspirando o bem para ela, mantendo ali a chama positiva, o chamamento para o amor. Mas ela estava tendendo pela obsessão da Otília de Louvigny, né, que buscava também a vingança, que permitiu que seu coração adentrasse somente a crueldade, o desejo de ver o mal, a cólera. Então, ela deu abertura para a obsessão. Então, quando pedirmos que possamos ter as portas abertas do nosso coração para o amor, porque a ajuda sempre vem, né? Lembrando também de André Luiz na obra Nosso Lar, quando Clarencio o auxilia, é quando o próprio André Luiz permite que o socorro chegue. Clarencio até comenta com ele depois que esteve ali por vários anos buscando, mas ele não oferecia suporte vibracional. Então, que possamos pedir e dar esse suporte. E permitir que a vontade pelo bem fale mais alto. Na obra Prazeres da Alma, Hamed vai colocar o seguinte para nós: ao se renovar, o homem transformará o mundo. Muitas vezes ficamos tão pensativos como modificar a nossa sociedade, a nossa cidade. E aí Hamed explica tão facilmente para nós: ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não somente aqui a nossa pequena cidade ou o nosso pequeno âmbito social, mas o mundo. Ele ainda coloca: não devemos voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Está tudo dentro de nós. Tudo foi colocado quando fomos criados. Só que, como eu disse inicialmente, ao longo dos séculos nós fomos vestindo, nós fomos nos iludindo de camadas, permitindo que ficássemos aqui no centro e Deus e Jesus somente de lado. Então, é compreender a essência de que somos filhos de Deus, né? E o que é renovar? Já que, se renovarmos, nós vamos mudar o mundo, como diz Hamed. Renovação, buscando também no dicionário de português, renovação significa tornar-se novamente como se fosse novo. Olha que interessante. Como se fosse novo. Não é se tornar novo, é como se fosse. Porque não é possível que a gente se autodestrua para começar novamente. Não. Nem o dicionário de português diz isso. Vamos despertar, como diz Hamed, as nossas coisas íntimas e nos tornar como se fôssemos novo, reforçando o Pai, que é a nossa sublimação. Ele não nos quer machucar, destruir, não. Ele quer a nossa felicidade. Outro significado de renovação: modificar-se para melhor, né? Então, essa busca pelo bem, pela melhoria, por trazer liberdade, felicidade, tudo isso. Começar de novo a fazer algo que se interrompeu, recomeçar. E aí, as nossas reencarnações?
Nós deixamos algo que tínhamos começado, por exemplo, há 500 anos atrás. E hoje, em 2024, temos a oportunidade de recomeçar, de trazer movimento aquilo que está parado. Nós somos espíritos imortais. Nós temos um edifício de experiências e tarefas construída por séculos. Olha que maravilha, que bênção que nós temos. Então, nós estamos hoje para recomeçar, assim como os nossos dias dessa reencarnação. Ontem começamos uma tarefa, há um mês atrás iniciamos, e hoje nós temos tempo para dar continuidade. Nenhuma tarefa, ela grande, né? Até mesmo no nosso trabalho, a gente consegue executar de uma única vez. Às vezes temos que dar pausas e aí depois voltar. A vida também é assim, tudo a seu tempo. E o último conceito aqui, reestruturar. Estruturar a nós mesmos, o nosso interno. Dar suporte para nós nessa mudança. Como? Como Emmanuel nos explicou, orando, nos entregando ao Pai, ao Evangelho, a Jesus, a tarefa no bem. Na Revista Espírita, de 1868, tem a seguinte anotação: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Tudo está submetido a essa lei. Progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação ao habitante. Olha que interessante. A perfeição da habitação está em relação com o habitante. Então, como estamos agindo? Como estamos vivendo? Porque se estamos vivendo na atmosfera do bem, nós estamos contribuindo para a constituição vibracional do nosso planeta. E modificando também de forma vibracional todos esses componentes, né? É só observarmos há alguns anos atrás como que eram as atividades agrícolas, né? Como que se vivia a sociedade, o que a sociedade estava pegada, o que era importante. E hoje, como nós já evoluímos, quanto progresso já conquistamos e mais, que podemos contribuir para ao longo dos séculos vindouros. O Pai nos espera. E quando estudamos sobre isso na Revista Espírita, podemos lembrar daquela frase de Jesus: amai os vossos inimigos. E nós muitas vezes achamos que são os ataques externos, que é a inveja, que é a cólera do outro, que é a maldade, que é só externo. Também. Mas, acima de tudo, amar os nossos inimigos internos. O mais importante, compreender aqui dentro as nossas imperfeições, a autossabotagem, o que nos faz muitas vezes ter a vontade mais nos travar. Vamos amar isso, porque é amando que nós vamos transformar, melhorar, renovar os nossos hábitos. E aí, mais uma receitinha do nosso irmão espiritual Emmanuel. Ele coloca assim: quando possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala no bem, age fazendo o bem, tudo quanto puderes. Está na obra Livro de Respostas. É isso que vai trazer a nossa mudança. E, como eu disse, o exemplo. São Francisco de Assis tem uma frase muito interessante, né? Muitas vezes o próximo vai ler o Evangelho em nós. Nós somos exemplo. O próximo muitas vezes só tem a nós com o Evangelho, né? Então vamos glorificar o Senhor por meio de nossos atos.
da nossa conduta, da nossa forma de agir diante de qualquer circunstância e de onde estivermos. E confiemos, quando a gente pratica essa receitinha de Emmanuel, a inspiração, a força, a estrutura vem do alto, porque a pleiade de espírito que trabalha no bem é muito maior que aqueles que estão no pesado, que tentam puxar, porque o amor de Deus é luz. E para finalizarmos esse momento, gostaria de destacar um trecho da obra Roteiro, também de Emmanuel, capítulo Renovação. Ele coloca o seguinte: quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra. É assim que acontecerá a transformação no mundo. Seremos pontos de luz. Então, renunciemos a nós mesmos, a essa personalidade e permitamos que essa luz, que a nossa individualidade, a nossa essência crística sempre fale mais alto. Glorifiquemos a Deus, ou seja, vamos viver a mensagem do Evangelho, em especial com nós mesmos. Amemos, acolhemos todos os dias. Muita paz, muita luz a todos. Estejam sempre com Deus.